Boa noite a todos. Convido a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossas respirações, para que as atribulações da vida, do cotidiano, fiquem para fora do nosso encontro da noite de hoje, pois o convite foi ofertado, e cada um de vós aqui estás, porque fora endereçados por Deus, nosso Pai Celestial. E nessa noite, todos nós seremos um só corpo e um só espírito. O corpo e o espírito de Deus, nosso Criador, aquele que se fragmentou em cada um de nós, para que possais sempre brilhar a sua chama, mesmo que no vale das sombras da morte esteja a nossa alma. Deus, ali conosco estarás. Enviastes, Deus, nosso Pai, a este mundo o seu Espírito mais nobre, para ser para nós outros o nosso irmão, o governador deste planeta, Yeshua, Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que no meio de nós está e permanecerá, pois estamos aqui reunidos em teu nome. Boa noite, Jesus. Obrigado por andar no meio de nós, a fazer-se cair por terra todas as energias negativas que cada irmão encarnado ou desencarnado na noite de hoje esteja imbuído. Porque com teu amor maior, ó Nazareno, não existe energias terceiras que resista ao seu toque, à sua presença. A depressão, a tristeza, a angústia cairá por terra. A obsessão, a opressão cairá por terra em teu nome, Nazareno. Porque tu estás a navegar e a tocar cada alma que aqui está, que o convite recebeu e aqui adentrou. Encarnado ou desencarnado, aqui nos unimos para sermos a tua essência, que és a verdade, que és o caminho e que és a vida eterna. Criou uma ponte que nos mostrou como és belo o nosso Criador. Com os teus ensinamentos, abrilhantou os nossos olhos a ver o Deus de amor e generosidade que antes não conhecíamos. E é por ti, Nazareno, que nesta noite contemplamos a beleza de Deus vivo que vive em cada um de nós. E o Deus que habita em nós saúda e recepciona cada Deus que estás em cada um de vós, nossos irmãos encarnados e desencarnados. E como Jesus nos ensinou, na oração que Ele nos preparou, conduziu esta para a eternidade, ao qual milênios à frente, aqui replicamos na narrativa, para darmos por aberta os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Sintam-se abraçados por nós, trabalhadores do invisível, para os vossos olhos, e também por cada trabalhador desta casa, que é por eles que aqui possamos estar, que é eles que preparam este leito, esta casa de amor, para que possamos nos encontrar semanalmente. Vamos já aproveitar o nosso tempo, abrir para as perguntas. Eu tenho a minha da semana passada. Você falou para mim perguntar hoje. Tá bom. Vamos aqui, já fomos lá. Há umas 3 semanas atrás você disse que ia retornar no tema gratidão. Sim. Sentimento de gratidão. E não deu tempo. Sim. Podemos falar muito
sobre o que é o amor. Disse há tempos atrás que o amor é uma pirâmide, que o amor, em essência, é o topo dessa pirâmide. E para sentirmos amor, precisamos de várias lacunas serem preenchidas. Entre elas, tolerância, respeito e algumas outras, podemos navegar a isso. Mas vamos nos ater à gratidão. A gratidão é o sentimento mais nobre que um ser morante, residente deste planeta pode ter. É o mais palpável, é o mais factual. Porque, em verdade, meus irmãos, eu tenho que vos falar. Neste planeta não habitarás espíritos que amarão universalmente. Não haverás neste planeta Terra de provas e expiações espíritos que sabem exatamente o que é a essência do amor. Isso inclui todos nós. Vós encarnados e nós na dimensão dos espíritos, porque somos residentes deste planeta. O planeta Terra, em sua configuração, ela é ainda o segundo estágio evolutivo moral de um planeta. Ela ainda chegará à perfeição, ainda será um mundo de iluminação, um mundo divino. Ainda não é. É um hotel que hospeda nós outros espíritos errantes, necessitados ainda dos processos lapidatórios pela dor, ao qual, simplesmente pelo processo lapidatório da dor, nos afasta do amor, porque o amor é a essência de nossa criação. Então, em verdade, eu vos digo, nós, espíritos residentes ainda deste planeta, não temos a percepção do que é o amor como plenitude. Os espíritos que aqui residem, por necessidades expiatórias e probatórias, ainda não têm noção do que é o amor. Aquele amor que Jesus ensinou, aquele amor que Jesus pregou, aquele amor que Jesus deixou para a eternidade. Ainda não sabemos. Mas nos processos lapidatórios, expiatórios, ao qual esse planeta nos fomenta e nos coloca em rispe a cada berço e a cada túmulo, temos a capacidade de chegarmos mais perto da essência de nossa criação, que é o verdadeiro amor, o amor absoluto, o amor abrangente, o amor universal. Mas para degustarmos e vivenciarmos o amor universal, deveremos passar por etapas planetárias, deveremos alçar o nosso espírito em moral maior grau do que o próprio planeta. Aos mansos e os pacíficos, regeneração. Aos regenerados, iluminação. Aos iluminados, a própria essência do amor. Chegaremos, mas não por muito, nesta pátria, nem neste planeta. Navegaremos por outros cosmos, outros sistemas, outros planetas, até nos tornarmos a essência do amor. Trago isso para mostrar a vós o quão distante ainda nos encontramos da perfeição, ao qual Jesus se apresentou diante de nós e se apresenta até os dias de hoje, porque Ele é para nós o nosso governante. Ele é para nós o espírito mais nobre que pisa neste planeta. Este é Yeshua. Então, para chegarmos a Ele, e Ele nos ofertou e Ele nos mostrou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Pegue tua cruz, siga os meus passos, e então, no seu tempo, na sua obra, chegarás. E todos nós chegaremos. Então, se narro a vós que neste planeta não degustaremos o amor universal, porque somos espíritos entalhados de defeitos, espíritos errantes ainda, mais propensos a errarmos no mal do que acertarmos no bem. Qual o sentimento que nos é factual? Qual o sentimento que mais nos aproximará à essência de nossa criação? O sentimento a este é dado o nome de gratidão. Então, aquilo que nos é factual, aquilo que nos é palpável, aquilo que nos é de alcance de nossos atos, é a gratidão. Porque, infelizmente, ou felizmente, neste planeta, não amaremos universalmente. Amaremos até o ponto que alguém possa nos fazer o mal e deixamos de amá-lo pelo simples
ato de recebermos o mal. Deixamos de falar com parentes sanguíneos que viveram a nossa infância e nos trouxeram tantas alegrias pelo simples fato do melindre e da fofoca. Rompemos laços de amizade pelo simples fato de alguém nos julgar. E mais grave ainda, rompemos laços de amizade porque o amigo foi verdadeiro. O qual distante ainda estamos do entendimento do que é o amor universal. Se ainda temos atos pequeninos, faltas no fino trato da gentileza com aqueles que habitam e coabitam embaixo do mesmo teto biológico. Temos a impaciência que reverbera em muitos lares, dia após dia, ao qual a concórdia, que deveria ser uma ênfase maior, dá lugar para a discórdia. Ainda somos distantes. Mas, quando nos permitirmos a sentirmos o gosto do que é gratidão, então estaremos alçando passos largos para a nossa evolução. Então, a gratidão é aquele combustível a mais, aquele plus a mais, que quando estamos na jornada, utilizamos para chegarmos mais perto do que é a essência de nossa criação. Vamos falar então o que é gratidão. A gratidão é o sentimento nobre de quando alguém nos faz algo e este algo nos faz bem. Guardamos no coração aquela afeição, guardamos no coração aquela pessoa. E este sentimento, ele será inabalável. Ele será inatingível. Mesmo que essa pessoa venha errar com você, errar muito com você, tu guardarás aquele momento que aquela pessoa fora solícita a ti. A este é dado o sentimento de gratidão. É o que fazemos? Nem sempre. Porque as pessoas são solícitas, as pessoas estendem a sua mão, nos auxilia, e quando ela erra, muito ou pouco, nós a subtraímos da nossa jornada, esquecendo o bem que recebemos. A oferta que ela fez em momento de dor e sofrimento de nossa trajetória. A este não é o sentimento de gratidão. A este é o sentimento de ingratidão. E como enchemos as nossas vogais, as nossas cordas vocais, para julgar o outro, chamando-o de ingrato, quando o simples ato da nossa ótica acreditar que o nosso próximo foi ingrato conosco é apenas o reflexo no espelho. O verdadeiro ingrato é aquele que narra a ingratidão. Porque quem é grato, de verdade, não mede ao outro, não faz ao outro esperando o retorno. Quem é bom de verdade não espera a gratidão. O sentimento de gratidão não é uma moeda de troca, é algo que se traz e guarda no coração, na essência da alma. Ao ponto, se queres saber se és vós gratos ou não, olhais as suas narrativas. Se julgai alguém de ingrato, estás tão distante ainda do que é o sentimento de gratidão. Porque a gratidão, como disse, não se trata de uma moeda de troca. Se trata de um sentimento nobre dos mais altos quilates do tesouro do céu. E quando tocamos o outro, e o outro guarda este tesouro do mais alto quilate do tesouro do céu, chamado gratidão, quando ele guarda e este sentimento é verdadeiro, aquele que executou o bem terá sempre um amigo a contar, além do túmulo, além do tempo e espaço. Aqueles que não guardam gratidão nos corações alheios, em certo momento sempre terá dificuldade em sua trajetória, pois não terão auxílios em grande escala para te socorrer nos momentos de dificuldade, nos momentos de desesperança. A gratidão é o tocar ao coração.
Qual é o mais relevante? Aquele que faz o bem ou que recebe o bem? Ao que faz o bem, porque estás com o coração puro e leve, ele é um executor da caridade. Aquele que recebe o bem e guarda no coração a gratidão é o hospedeiro do sentimento nobre. Vou disseminar essas duas energias. A caridade é o veículo ascensor da tua moral. A execute, a pratique, que caminharás a passo largo na lapidação de si mesmo. Toda a caridade feita é uma moeda de troca. É uma avenida, como disse no nosso último encontro. Aquele que guarda a gratidão não é uma moeda de troca. Ele é um sentimento nobre, que esvai-se ao tempo e espaço, esvai-se aos túmulos e berços. É um sentimento eterno. Quem guarda no coração gratidão, guarda tesouro. Quem faz a caridade, recebe em troca. As duas forças são poderosas, mas aquela que mais te aproxima de Deus é a gratidão. E a gratidão não é por quem faz, é por quem recebe. Quem pratica é um ato. Quem pratica a caridade? Quem pratica a caridade. A gratidão não se pratica. Não, quer dizer assim, você faz algo pelo outro, só quem se sente grato é o outro. Sim. Aí volto ao estudo da semana passada. A gratidão, a caridade é uma moeda de troca, é uma avenida. Toda caridade que você faz, você recebe horas bônus. Ela é uma troca. A gratidão não é uma troca. A gratidão é um sentimento nobre, um sentimento poderoso, um sentimento nobre, tesouros do céu. A caridade, ela é sim uma moeda de troca. Ela é algo mais factual, ela é algo mais material. Ela é aquilo que acelera, nos auxilia a acelerar a nossa evolução moral. Através da caridade. O sentimento de gratidão não. Sabe por que não é o sentimento de gratidão tão comum ou casual como deveria ser? Porque as pessoas que recebem a benéfice da caridade, por muito, julgam que não estão sendo agraciadas o suficiente. Elas, quiçá, reconhecem o outro como um benfeitor. Somos incapazes de olhar além da nossa própria bolha e perceber de que temos que nutrir sentimentos de gratidão por alguém. O sentimento de gratidão, ele não é uma moeda de troca. E vou falar como que ele funciona logo ali na frente e quão poderoso ele é. Então, quando nós fazemos caridade, isso é uma moeda de troca. Tem a benéfice da caridade ou não. Disse a vocês que tem caridade boa e caridade não tão boa. Quando a caridade é boa, a moeda de troca. Quando a caridade não é tão boa, também há essa troca, essa reciprocidade. A gratidão está guardada em quem recebe a caridade. Ok? Quero dar um exemplo para que vocês possam entender. Certa feita, um homem estava desempregado. Perdeu o emprego. E já estava para acabar o auxílio do governo. O seguro-desemprego. Havia uma tia deste homem que estava uma situação confortável. E certa feita, ela teve a ideia, porque o sobrinho estava sem emprego, já havia um tempo, acreditou ela que ele estava com necessidade de alimento. E ela, com caridade material, pegou uma cesta básica e levou na casa desse sobrinho. O sobrinho ficou revoltado. Ele aceitou, fez a sala, a tia acreditou que tinha feito uma caridade, e o sobrinho ficou revoltado. Quando a tia saiu, ele disse: ela acha que a gente passa fome? Ela acha que a gente precisa dela? Ela fez a parte dela. Na concepção da visão do mundo, ela acreditou que havia necessidade. Fez a caridade material. Ele não sentiu no coração a gratidão. Não teve o sentimento nobre. Não guardou a gratidão. Ok? Deixou lá, aceitou, porque devolver ficaria mais feio ainda. E se ele pega essa cesta básica, ele não foi grato com ela? Sim. Aí ele pega a cesta básica e doa para a pessoa que está muito, muito necessitada. Sim. Como é que
ele ganha as horas bônus ou não, porque ele não foi grato a ela? Com o coração limpo, você ganha horas bônus. Com o coração maculado, não. Ok? É a tal da caridade boa e da não tão boa. Ele só está se livrando daquilo que foi dor para ele. Ele não está doando de coração. Mais valeria ele comer tudo. Ok? Eu digo a vocês, nessa história, porque muito que nos fazem nós de vez sermos gratos, nós agimos com repelência. Nós acreditamos que estamos sendo atacados e não agraciados. O sentimento de gratidão é exatamente esta humildade de saber que, ora você precisará, serás ajudado, e ora você será aquele que ajuda. E o sentimento de gratidão é o tesouro do céu mais nobre que há. Eu disse a vocês que a gratidão não é uma moeda de troca, correto? Agora eu quero explicar como que funciona a gratidão. Todos leram O Nosso Lar? Assistiram o filme? Ok. André Luiz, quando desencarna, ele vai para o umbral, fica lá alguns pares de anos, é resgatado, vai para o Nosso Lar. Depois que ele já está mais equilibrado, ele vai para a cidade. E ele é levado para um departamento chamado Departamento de Oração. Lembram disso? Nesse departamento de oração é mostrado monitores LCD, HDs externos como pendrives, e deve haver uma observação que estamos na década de 30, ao qual a psicografia foi trazida logo após a guerra. Está ali nesta obra, mostrando com fatos traduzidos psicograficamente, na década de 30, o que veio a ser a tecnologia de hoje. Mostrando que a tecnologia parte do plano espiritual e plasma entre vós, irmãos encarnados. Não é o oposto. A tecnologia vem de lá para cá, assim como as ciências, as artes e todas aquelas energias que regem o plano carnal, é oriundo do espiritual. Essa era apenas uma observação. E quando ele pega o pendrive com todas as orações dele, ele vai enxergar a oração da mãe, que estava no leito de sua morte, auxiliou no desligamento, e depois ele vai enxergar a oração de uma senhorinha, ao qual ele atendia, não querendo atender, porque a secretária dele marcava gratuitamente o marido dela. E por ele ceder aquele tempo, ela era o que a ele? Grata. E ao ser grata pelo médico que atendia o marido, que ela não tinha dinheiro para pagar uma consulta, a gratidão fez com que ela, várias noites após o desterro dele, orasse por ele. E se você entender que o que te tira do umbral são as orações que tecem por você, você vai entender quão poderoso seria se, quando estiver navegando no seu corpo, deixar o maior número de legados de gratidão possível. A gratidão não é uma moeda de troca, mas ela é um agente poderoso que te tira do umbral, que te tira das trevas, que te resgata. Porque guarda no coração de pessoas que sequer você lembra da feição delas, mas você guardou, cravou o seu momento. São atos pequenos de bondade e de benevolência, de atitudes, de gentileza, de generosidade, que você tece diariamente, que é capaz de guardar na alma generosa o sentimento de gratidão. Ela não é uma barganha, mas quando ela é cravada na alma de quem recebe o bem que você fez, é poderoso. Por isso que disse, ela é além do túmulo. A gratidão, ela não está ligada à matéria. Ela é um tesouro do céu.
E é interessante porque na continuidade da obra, ele, ao ver aquela senhorinha em nosso lar, ele foge dela. Até que ele se afeiçoa a ela, ao amadurecimento e a mansuetude do coração o toma, ele passa a ter com ela carinho e reverência. E reconhece que a oração dela foi poderosa. Por que você ora por alguém que você ama? Porque você tem por ele gratidão. O sentimento que faz com que a pessoa venha em tua prece é o sentimento de gratidão. É gratidão pelo seu filho, pelo seu esposo, por sua esposa, por seus familiares. É gratidão por quem você ama, por quem tocou a sua vida. Dificilmente você reza por quem não tocou a sua vida. A gente esquece. Deveria, mas a gente esquece. Porque a gente lembra nas nossas memórias daqueles que foram importantes em nossa jornada. A gratidão é um sentimento nobre, tesouro do céu e simples demais a ser feito, como a história do nosso lar. Entenderam? Agora eu quero fazer um exercício de matemática com todos vocês. Sim. Vamos lá. Vamos supor que o Douglas atendeu alguém por mediação e essa pessoa conseguiu entender o atendimento e teve para com o Douglas um sentimento de gratidão. Todo mundo entende? Ok. Este encarnado que procurou o centro e veio ter com o Douglas este apoio, tem vários espíritos que acompanham e assistem eles, correto? Esses espíritos também são gratos ao Douglas. Entenderam isso? Correto? Quando o Douglas recebe um ataque espiritual em massa, de qualquer sorte, quem que vem acudi-lo? Somos só nós? Ou todos os espíritos que sentem por ele a gratidão por ter assistido um irmão encarnado? Entenderam? Certo. Quanto mais bem você faz, quanto mais pessoas você toca, maior é o teu exército. Entenderam? Maior é o teu exército. Quanto mais pessoas forem gratos a você, mais espíritos também serão. Porque se você é um encarnado, existe uma dezena de espíritos que te amam, que te assistem e que te velam a jornada. E quando alguém te faz o bem, eles também sentem gratidão por quem fez o bem. Quando vocês praticam o bem, e não estou falando apenas de caridade, estou falando em atos gentis, atos de misericórdia às vezes, gentileza. Às vezes o que a pessoa mais precisa para ser grata a você é um sorriso seu, é um abraço seu, é um olhar seu. E cada encarnado, com as suas dezenas de espíritos, multiplica-se potencialmente este sentimento de gratidão. E quando você desencarnar, esses espíritos te velarão. E se para o umbral for, por seus desígnios atos postos em vida, esses espíritos todos vão lá te velar, vão lá te ajudar a te resgatar. Vão estar contigo. Porque o que te une a eles chama-se gratidão. Correto? Agora, se eu narro isso a vós, por que não colocais isso em prática em sua vida? Por que enxergai em sua vida vários que cruzaram o seu caminho e que te fizeram bem, e que deves ter em teu coração gratidão por eles? Ao simples sinal de que essa pessoa está precisando de alguma coisa, pare a sua vida e vá. Chegue nele e fale: eu sou tão grato a você, porque em determinado momento de minha jornada estava eu combalido e eu encontrei forças em ti para erguer-me. Você tocou o meu coração. E hoje, vendo que você não está com um sorriso no seu rosto, eu só vim aqui te dar um abraço, para te fazer lembrar que você gravou o teu nome no meu coração. E eu sou grato por ter tido a oportunidade de te conhecer. Nós não fazemos isso. Nós deixamos isso para lá como se isso não fosse importante.
nós esquecemos de multiplicar a gratidão que guardamos. Porque quando alguém nos toca a alma e somos gratos, se temos a oportunidade de agradecer no momento de dor alheia, nós estamos colocando a gratidão no coração dele também. E cada pessoa que for grato para nós, será para nós uma chave de um grande cadeado, que certamente em nossa jornada estará trancado. E através dessas pessoas que tocamos o coração, conseguiremos abrir. Quando na jornada biológica estamos nas provas e expiações mais árduas, e temos muitos amigos porque guardamos no coração a gratidão deles, a nossa passagem da dor, ela é mais leve. As coisas se resolvem. As coisas se resolvem não porque pedimos, mas porque cultivamos, através de atos diários, o sentimento de gratidão no coração de quem quer que seja que tenha cruzado o nosso caminho. E não precisa, por muito encarnado, perceber. Basta os espíritos do encarnado, que também é grato a você, ver que eles já se erguerão e serão para ti o teu exército. Guardai isso, meus irmãos. Fazei a prática do bem constantemente. Aumentai ao máximo as pessoas que o teu coração pode tocar. Cravai o teu nome com a tua bondade no coração de cada irmão que cruzar o teu caminho. Porque então estarás erguendo um verdadeiro exército em teu benefício. E o poder de união do exército é a gratidão. É só esse o sentimento. Repito, não amaremos universalmente ainda. Não está na nossa alcunha terminarmos uma jornada de 1.000, 2.000, 3.000 anos aprendendo a amar. Não estamos vislumbrando isso. Mas é palpável. É, hoje, a capacidade de sermos gratos. E quando formos chamados a devolver a gratidão, o façamos de coração. E quando alguém cruzou o nosso caminho e nos tocou e temos para ele com gratidão, se essa pessoa errar com você, que a gratidão seja o sentimento do perdão. Eu não posso condená-lo, porque quando eu precisei, ele foi solícito. Mesmo que essa pessoa erre feio e muito contigo, e ela marcou a tua vida, e tens gratidão, não deixe a gratidão sucumbir perante ao erro do irmão. Porque em verdade eu vos digo, somos todos errôneos. Se ora erram conosco, é porque nós erramos também. Então não deixai o sentimento de gratidão sucumbir perante as erritudes das vidas dos nossos irmãos encarnados. Sejais o sentimento de gratidão o maior que guardai em vosso coração, mesmo para aqueles que erram feio. Perdoai, porque o sentimento que extrapola o túmulo chama-se gratidão. Entendeu? É isso. É só praticar. Lembrai-vos, quando fazemos o bem, não fazemos esperando algo em troca. Porque se fazemos o bem esperando algo em troca e esse algo não vem, o sentimento que temos é de ingratidão. E eu disse que esse sentimento não existe no alheio. Se observamos inócuo a ingratidão alheia, é porque nós somos ingratos. Porque fizemos, porque queríamos algo em troca. Por isso que temos esse sentimento. Entendeu? Se em qualquer momento de tua jornada identificar em teus pensamentos como essa pessoa foi ingrata comigo, ajoelhai de joelhos, caí prostrado e rogai a Deus, Senhor, afasta este cálice de mim. Porque se eu sou capaz de ver no outro ingratidão, é porque eu estou cheio dela. Entende? Rogai a Deus, como Jesus o fez. Pai, afasta este cálice de mim. Não façai o bem esperando o retribuição. Não o faça assim. Façai o bem porque o teu coração clama
porque és manso e és um buscador da pacificação. Façai o bem, porque este é o caminho. Este é aquele caminho que Jesus ensinou. Ok? Explicado? Tiveram dúvidas? Não. Vamos na pergunta da Miriam para darmos continuidade e depois abrimos. Eu preciso te lembrar, você sabe? Sim, mas pode falar para todos. Eu não sei a segunda parte como falar. Sim. É, Só fale sobre a você vista. falou que eu ia entender. É sobre órgãos ainda, Uhum. né? Que a gente estava falando. Sobre a visão. Sim. E sobre os olhos. Por que que a gente nasce enxergando bem e chega uma certa idade a gente precisa de óculos? Sim. E a outra parte é... Sim. Eu vou, na narrativa, eu explico. Ela indagou por que quando nascemos temos quase sempre, nem tudo, porque temos os processos kármicos, ao qual sendo o órgão uma faculdade. A visão ou é uma das faculdades biológicas, e por processos kármicos, muitos podem nascê-la sem a visão, para que este possa ser para ele um processo lapidatório. Mudança no cromossoma, como já explicamos semana passada e retrasada. Tirando o karma da visão torpe, ou limitada, ou cerceada de nascimento por processos kármicos, com o amadurecimento do corpo, tende a haver a perca da visão. E ela me questionou, por que é quase via de regra que depois de uma determinada idade, ou até um pouco antes, nós vamos perdendo a clareza ocular? Não é a visão, é a clareza ocular. Ok? E eu tenho que te explicar, usando Darwin, a evolução da espécie. O que nós temos hoje, o que não tínhamos há 100 anos? Telas brilhosas. Muito contato de sua retina com luminosidade manipulada, coisa que não existia antes. Então, se voltarmos no passado de 100 anos, existia menos óculos do que há hoje, muito menos. Você pode indagar, mas não existia o avanço da ciência e da medicina que era a diagnóstico da visão. Mas não era necessário exercitar a visão tamanha para desgastar o órgão ao ponto de que precisa de um óculos de leitura ou um óculos para amenizar o agente exterior. O que vivemos hoje, em máxima, para com todos os irmãos encarnados, é que a evolução da espécie humana ainda não absorveu as novas tecnologias. Então, quanto maior for a tecnologia, mais necessário será os usos dos óculos, o qual a própria evolução da espécie se incumbirá de a mutação da espécie e dos genes através da hereditariedade dos 50% dos genes que cabe de transmutação dos pais para os seus filhos, incumbirá desta espécie humana se aperfeiçoar para estar em contato com esses estímulos visuais, que degrada hoje os órgãos da visão. Então, a máxima é: o espírito, o corpo biológico não está evoluído o suficiente para comportar, para suportar os estímulos visuais que os tem nos dias atuais. Então, não se trata de karma, não se trata de nenhum processo espiritual, a perda gradual da visão. Se trata de uma limitação ainda da evolução da espécie hominal. Os vossos corpos biológicos, eles não evoluíram ao ponto que a ciência e a tecnologia evoluiu. E ao qual, desde a década de 60, com as chegadas das televisões em vossos lares, isto só agrava. E com o avanço da tecnologia, esses estímulos, essas excitações visuais não são absorvidas pelos vossos órgãos biológicos, porque, em comparação, os vossos olhos, o seu sistema ocular biológico está perante a tecnologia em retardo de uns 4.000 anos. Os mesmos olhos com as mesmas formas oculares que hoje os têm, os tínhamos há 4.000 anos, ao qual os estímulos visuais mudaram completamente. Então, há
retina e todo o sistema ocular passará pela mutação, ao qual a própria evolução da espécie se incumbirá de levar a milênio à frente, não haver mais a necessidade do uso de qualquer intervenção de óculos. Então, a perda gradual da visão, ela não é kármica. O nascimento da ausência ou limitação da visão é ao nascimento. A cegueira total por traumas, por doença autoimune ou por acidente é kármico, mas a perda gradual até o túmulo se dá. Se exercitar demais as suas retinas perante aos estímulos sem precaução, perderás mais rápido. Com recursos da tecnologia, como colírio, óculos, etc., retardará esta perda ocular. Eu pedi para que você fizesse essa pergunta para mostrar a vós que, por mais perfeito que os vossos corpos biológicos estejam, ainda é primitivo, porque a ciência foi voraz. Mas por que só eu conheço, não sei se seria o caso. Sim. Eu conheço pessoas que são bem de idade e que não utilizam óculos. Deve ver os estímulos dela. Se elas ficam muito no celular, muito na tela do computador, muito na televisão, os estímulos visuais, as telas ao qual se valem a humanidade, deteriora aceleradamente o órgão. Não há como. Os nossos olhos, o nosso sistema ocular não está evoluído para suportar a tecnologia como ela está. E nem o uso que vocês fazem desses estímulos nos dias de hoje. Então, quanto mais novo, mais necessidade haverás. Aquele que se zela, que se cuida, que se protege, que ao ler coloca um óculos de leitura, que pinga colírio para lubrificar, que mantém uma regularidade de exposição das retinas perante aos estímulos visuais de alta intensidade de cor, esses conseguirão retardar o processo biológico. Mas é um processo biológico. O que preciso que guarde a vós é o processo biológico, ok? Não está ligado ao karma, não está lá no seu gene biológico, espiritual, que com 30 anos precisará usar óculos. Não está. Está a cegueira de nascimento, a perca de nascimento ou uma abrupta perca em determinado momento por acidente, por autoimune ou por qualquer outro trauma e oriunda uma cegueira, isso é kármico. Mas a perda gradual te levando a usar óculos não está kármico, não é kármico, não é espiritual. Preciso que guardar isso, porque quanto mais o mundo processa essa tecnologia, maior será os habitantes dele usando óculos, quase que levando a uma totalidade. E isso não é um processo biológico, não é um processo espiritual, é um processo biológico. As nossas córneas, elas estão travadas na evolução da espécie há 4.000 anos. Não houve a necessidade, não havia estímulos. O que fazíamos há 4.000 anos a não ser visualizar a fogueira? Correto? O que faz as vossas retinas nos dias de hoje? Processam bilhões de cores, estímulos de todas as formas. Correto? Então, há essa degradação. O que eu trago a vós, a evolução da espécie, culminará no aperfeiçoamento das retinas, ao qual o óculos não será mais necessário, porque o óculos não se trata de um processo kármico. Ok? Entendido? Agora vamos ao outro ponto. Vamos ver se teremos tempo, porque é um pouco... Tem que negociar com Douglas. Vamos lá. Eu já disse a vocês sobre implantes magnéticos, correto? Eu quero contar uma história para vós. Certa feita, em uma casa espírita, uma moça chegou e ela estava em completo desequilíbrio. Profissionalmente, ela tinha se embrenhado num processo profissional ao qual travou a vida dela. Ela estava envolta de energias, envolta num processo chamado hipnose. A hipnose, ela funciona mais ou menos assim. Um ser encarnado, vulnerável, seja por sua inclinação, amor, ciúmes,
posse, dinheiro, ganância, não importa. Cada encarnado é dotado de 2 a 3 inclinações, 2 a 3 aptidões. Esta é a faculdade que nos traz, doravante, a um berço. Não é sermos perfeitos, é provarmos as nossas limitações, provarmos as nossas inclinações para sairmos melhor. Esta é a finalidade de nascer. Se não for esta, não nasce. Todos nascem com inclinações. E esta jovem tinha uma inclinação, a inclinação dela era amorosa. E a inclinação desta jovem sendo amorosa, os espíritos queriam destruir a vida dela, queriam atrapalhar a existência dela, os algozes dela mesma, de vidas passadas. Na fraqueza dela, que é amorosa, os espíritos magnetizaram 2 alfinetes. Foram nas pálpebras, no plano espiritual, no perespírito, e colocaram 2 alfinetes no que, ao plasmar ao corpo, seria a sua retina. E quando olhamos este quadro aos nossos irmãos encarnados, vemos como se os irmãos encarnados estivessem, de fato, com 2 alfinetes em sua visão. Para o irmão encarnado, isso gera dores de cabeça, desconforto ocular e dores na face. E outros sintomas mais, quando está com esses alfinetes. Mas qual a finalidade deste alfinete? Trazemos a nossa jovem manceba para a explicação. Ela tinha uma inclinação amorosa. Esses 2 alfinetes foram colocados nela para que toda a fragilidade amorosa ela apenas enxergasse uma pessoa. Agora eu faço uma dinâmica com vós. Responder em seu campo mental. Quantas vezes em sua jornada, em um momento de dor, em um momento de desespero, apenas uma figura vem na sua mente? Seja um amigo, seja um tio, seja um ex-namorado, uma ex-namorada, uma pessoa que cruzou seu caminho no passado, que não tem mais conotação com a sua vida presente, mas que tudo que você pensa te traz lembrança de uma determinada pessoa. Este é o processo de uma hipnose. Todas as vezes que no seu circuito de vida biológica a tua mente te trouxer sempre a mesma pessoa, você está hipnotizado, com implantes em seus olhos. Ok? Só para que vocês possam guardar isso como informação. Essa jovem estava, tudo que ela imaginava para o seu futuro e o seu presente vinha a imagem de uma pessoa. Tudo que ela imaginava vinha a imagem dessa pessoa. Fazendo uma analogia, ela acreditou que estava apaixonada por essa pessoa e amava essa pessoa acima de tudo. E isso era fruto apenas de uma hipnose. Ao qual, não tendo a reciprocidade, trouxe a ela dor e sofrimento, desespero, fazendo com que ela chegasse até a pensar em tirar a vida dela num suicídio. Porque não sendo amada como ela amava, não acreditando ser quem ela acreditava ser o príncipe encantado, ela traz a tristeza. Guardai essa história, porque tudo se inicia na fraqueza dela. Todo o processo obsessivo inicia-se na tua fraqueza. Se você sabe que é tua fraqueza o teu inimigo, o que faz um bom soldado? Fortifica-se na sua fraqueza. Fortifica naquilo que és vulnerável. Fica atento naquilo que te dói. É tão simples. Porém, somos invigilantes e caímos quase que corriqueiramente. Naquele reduto, naquele momento de dor e sofrimento, esta jovem veio ao centro. O médium, em atendimento com outros médiuns e passistas da casa, incorporou. Os espíritos benfeitores da casa foram lá e tiraram o alfinete e jogaram fora, devolvendo ela para a vida. Ah, isso acontece só em casa espírita? Não. Isso acontece desde o início do mundo. Isso acontece em todas as religiões, em todas as fés, em todas as crenças. Isso acontece em todos os templos, porque Deus nos ama a todos, indifere de nossa crença e de nosso credo. Deus está nos templos, Deus está nos subúrbios, Deus está em todo lugar. Ele jamais nos desassistiria em um determinado clã religioso. Ele se vale e está em tudo e em todos. Foram retirados os alfinetes dela
e devolvido à vida. No outro dia ela desencantou. O príncipe virou um sapo. Porém, no percorrer da vida, ela não tratou a inclinação. Logo mais à frente, ela estava hipnotizada de novo. Entende? Por muito, é muito comum os espíritos hipnóticos colocarem alfinetes no seu campo ocular. Qual a finalidade? Para fazer com que você veja o que eles querem ver, para fazer com que você não veja o que você tem que ver. Perdão? Sim, só que esse vuduzinho é o seu próprio perispírito e esse plasmar é imediato ao seu corpo. Por muito, nós, quando não queremos enxergar alguma coisa, nós mesmos fazemos isso. Quer um exemplo? Por muito, quando estamos encarnados, não queremos perceber que determinada pessoa não é boa para nós. Correto? Todo mundo fala, essa pessoa está te fazendo mal. E nós não queremos ver. O que nós fazemos se não colocarmos um alfinete em nossas córneas para que não enxerguemos? Aí passa que nós mesmos nos boicotamos. Nós mesmos, por querer não ver, nos cegamos. Nós mesmos, com medo ou evitando a dor, que seria um ato mais drástico, nos cegamos. E quantas vezes chegamos nas casas religiosas completamente cegos e saímos enxergando. Mas como disse a observação, todo implante, todo magnetismo está na nossa fraqueza. E o que é humildade se não olhar diante ao espelho e falar, eu erro aqui, aqui e aqui. E porque eu erro, eu preciso mudar. Eu vou mudar aqui, aqui e aqui. Esse é o exercício. É de frente ao espelho. O que fazemos? Olhamos para o nosso próximo e falamos, você é a causa da minha dor, você é a causa do meu sofrimento, você é a origem de toda a minha desesperança. E não somos capazes de fazer isso de frente ao espelho. Como é que vamos melhorar? Como é que vamos tirar os implantes que por muito nós mesmos colocamos? E por muito culpamos os obsessores. Ah, esses obsessores. O obsessor fala, não preciso fazer nada. Ele se auto-boicota. Não quer ver o que está em sua frente. Ah, os espíritos obsessores são tenazes, são vorazes, nos atordoam, sim. Nos magnetizam, sim. Por muito, Kardec perguntando aos espíritos, os espíritos disseram, por muito são eles que regem a vossa vida, nos tornando-vos verdadeiras marionetes. Mas são senhores de sua jornada. São senhores de sua jornada. Os implantes magnéticos, eles existem. Em porcentagem, 50% do obsessor e 50% tua responsabilidade. Sim. Quando olharmos no espelho antes de julgarmos alguém. Antes de buscarmos no exterior a origem. Porque se Deus é amor, Deus jamais permitirá uma cobrança para aquele que não deve. Assim como disse a vós, o sentimento que guardais no coração de ingratidão, ele é seu, ele não é exterior. Ele só é o reflexo do que o teu espelho mostra. Assim como culpar o outro pelo teu sofrimento é apenas o externar o reflexo do que em teu coração está cheio. Quando fizermos essa análise, diante de culparmos qualquer um em nossa jornada, olharmos de frente ao espelho e nosso reflexo falar, Pai, por que essa dor me visitas? Por que estou tão frágil? E se abrir o seu ouvido, você enxergará o teu passado. Enxergará momentos de adolescência, momentos de fase adulta, ao qual você estarás fazendo aquilo que seria a origem da tua dor. E então, esta consciência te libertará.
quando jogar ao teu reflexo a análise do teu sofrimento. Porque o que fazemos ao longo desses milênios de anos é delegar a alguém a dor que nos corrói. É colocar a culpa em outrem aquilo que nos impede de andar. Se fazemos isso, é porque ainda não entendemos o que é progredir. E muito menos entendemos o que é humildade. Implantes magnéticos são colocados em grande escala. Quando vocês entram nessa porta e aqui permanecem por mais de 10 minutos, os primeiros 10 minutos, quando estás com o implante, a tua mente só quer fugir. Quando estás com o implante de hipnose, os 10, 15 minutos, vocês se coçam para sair correndo. Resistir 10, 15 minutos, anjos vêm ao teu lado. Jesus ordena a queda de cada implante magnético e tudo cai por terra, em nome de Jesus Cristo. E depois dos 10, 15 minutos, você acerena. Você coloca o teu espírito aqui, porque todos os implantes caíram. Ah, isso acontece no estudo? Acontece. Isso acontece nos trabalhos? Acontece. Isso acontece nos templos evangélicos? Em muito. São onde mais acontece. A ruína dos implantes magnéticos é na igreja evangélica. Isso acontece na missa? Acontece. Isso acontece em todos os templos, porque Deus está em todos os lugares. Deus não está somente aqui. Deus está em todos os lugares. O que acontece, meus irmãos, é que vocês adentram, os implantes caem. Os implantes é a origem da tua fraqueza. Caem para a vida. Logo pela manhã, a tua fraqueza te visita. Aí vai lá e coloca de novo. Como que muda? O Espiritismo ensina reforma íntima. O que é a reforma íntima? É olhar no espelho e falar, esta dor me visita sempre. Sempre estou caindo pela mesma dor. Qual é a origem? Sou eu? Sou. Então eu não quero mais ser quem eu era. Eu quero ser uma versão melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã do que eu sou hoje. É de boca? Não, é de ação. É de atitude. É calar-se, é se portar em silêncio por muito para poder atingir a paz. Assim funciona. Conseguirás. Quantas vezes forem necessárias, em qualquer templo religioso. Mas, para não cair, é o dia a dia. É lá fora. É lutando com as suas fraquezas. E para lutar com as suas fraquezas, você tem que identificar. Porque jamais saberás o que és fraco se você acreditar que não és. Se acreditar que era um super-homem e que nada pode te derrubar, não verás além do palmo diante de sua visão. A simples pedra que estará a 1 metro, tu tropecarás. Abri a mente, olhai a dor, visitai o teu íntimo e segue. Ok? Não tem que agradecer o karma. Nós não precisamos agradecer o que é ruim. Guardar isso. O karma, ele não é bom. O processo kármico, ele é o processo lapidatório da dor. Nós devemos agradecer quando pudermos evoluir pelo amor. Aí nós agradecemos. Agradecer a dor é falar, pode mandar mais dor que eu suporto. O karma, ele é um processo árduo, doloroso, ele é a lapidação na dor e no sofrimento. A lapidação por amor é aquela que devemos agradecer. E qual que é a lapidação por amor? É aqueles que cruzam o nosso caminho. É o amor próprio. Agradecer o nosso corpo, agradecer a nossa alma, estar hospedeira deste corpo como ele o é, sermos gratos e gentis com o nosso corpo. Então agradecemos aqueles que cruzam o nosso caminho, por ensinamentos de amor ou não, mas agradecemos. Agradecemos o amor. Agradecemos as vezes que por muito éramos para termos ficado em ira e retemos a nossa ira. Isso devemos render graças e agradecer. O karma é um processo doloroso, é um processo expiatório árduo. Ele é um processo dilacerante para muitos, ao qual a incumbência do karma detrita a sua própria essência biológica.
destrói o seu bioma, destrói o seu corpo. O fato de você estar pagando aquilo. Não deveis render graças a isso. Deveis agradecer. Obrigado, Senhor, porque dói. E segue. Mas agradecer a Deus. Agradecer ao karma, não. Agradecer ao karma, não. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus, Senhor, obrigado por ter me colocado no caminho. Está doendo, e muito, mas muito, Pai. Mas eu sei que os teus propósitos são diferentes dos meus. Eu não consigo ainda entender por um todo, mas eu confio em Ti porque a minha fé é essa. E segue. Agradeça a vida. Agradeça ao sol que virá pela manhã, trazendo a oportunidade de mais um dia. É esses os agradecimentos. Quando caímos na rotina de agradecermos a dor, nós estamos apenas confortando, talvez, o nosso orgulho ferido. Ai, Pai, estou sofrendo tanto, mas eu rendo graças pelo sofrimento. Não. Tu és a origem do sofrimento. Se você não mudar, o sofrimento te visitará amanhã. Então não renda graça àquilo que você ainda não melhorou. Agradeça a oportunidade. Olha, hoje eu posso ser melhor porque essa dor é pesada. Então eu vou pensar se eu vou cometer esses mesmos caminhos de novo. Mas nunca agradeça o que te dói, não. Agradeça a oportunidade de ter um dia a mais para ser melhor. Senhor, ainda dói, é porque eu não sou melhor ainda. Mas eu sei que virás o sol pela manhã e obrigado por ele. Porque se eu partir agora, eu sei para onde eu for. Entende? E assim você segue. Agradeça a beleza, agradeça a leveza, agradeça a vida. Não agradeça a dor. A dor é escola. A dor é um processo árduo. E ele só te visita porque não aprendemos a amar. Ainda. Entendeu? Ô, Jô, Ficou respondido? você diz que tudo é feito lá primeiro para depois Sim. aqui. Também a gente já estudou que os espíritos são preparados lá, como você diz que tem um preparado para ajudar o Brasil, Sim. tem um que se prepara para ser promotor, outro se prepara para ser médico, não que ele vá ser, vai depender da escolha dele aqui, né? Mas que nenhum esportista, um cara que vem para ser um atleta campeão no atletismo, um cara que vem para ser um campeão de hipismo, ele é preparado lá para Sim, isso? também. Não precisa ser lá, mas ele é o resultado da sua vida. Um atleta do hipismo, ele é um mestre no hipismo desde quando o homem dominou o cavalo. Então, temos a nossa história, temos aquilo que fazemos. Um atleta de corrida, ele corre dos leões quando era primitivo. Ele corre dos animais. Então, as nossas experiências atléticas remontam à nossa existência. Então, não adianta o Douglas, que nos últimos 3.000 anos não correu, vir na próxima vida um atleta de corrida. O corpo pode vir, mas a mente não vai ajudar. Então, enquanto ele, por exemplo, ele já era alguma coisa, Sim. né? Já tinha um preparo físico. Mas lá ele fica de férias um tempo e... Não temos corpos para treinar, temos a mente para libertar. Se um atleta se torna, primeiro que não se prepara para algo, se prepara para uma missão. São espíritos missionários. Provas, expiações e missões. Cada um tem a sua. Todo mundo tem sua prova, todo mundo tem sua expiação e todo mundo tem missão. Todos. Não é, você é missionário, quem é missionário é anjo. Não. Todos sofrem, todos temos dores, todos temos karmas e alguns têm, existe a missão. A missão do atleta, ele é se tornar notório ou frustrado. Essa é a missão do atleta. Por quê? Por que um atleta se torna frustrado? Porque quando ele foi notório, ele não fez por onde. Então, se ele for notório de novo, ele vai errar. Então, ele é um atleta que quase ganha, mas não ganha. Ele é um atleta frustrado. Então, a frustração atlética faz parte do karma. Aquilo gera dor psíquica, dor emocional para ele se preparar para a próxima. Tudo é aprendizado. Até aqueles que se tornam notórios. Todo atleta que se torna notório, quando estava no plano espiritual, ele assinou uma carta e falou: dessa vez eu não vou errar mais. Poucos são os que conseguem. Assim são os artistas, os musicistas. Todos são. Ao qual a incumbência de ser notório é
um fardo, um jugo muito pesado. Aqueles acreditam, queria ser cantor para ter uma vida mais fácil. Todos aqueles que atingem a notoriedade têm para si uma incumbência muito maior em termos de responsabilidade. Muito maior. Se vocês soubessem como é agravado os karmas daqueles que são notórios e não fazem por onde, agrava-se muito. Ok? Quando agrava-se tanto, nasce para ser médium. Altamente endividado. Só lembrando Douglas um pouquinho. E que nem, no caso do esportista, aí ele escolhe um esporte que é muito perigoso. Por exemplo, tem um que pula de paraquedas, de asa delta, é arriscado. Mas e quando ele coloca a vida dele em risco, por exemplo, com boi? Porque ali não é só ele que está comandando, ele está obedecendo o boi. Sim. Ele tem que dançar a música do boi, não a dele. Sim. O que isso é no plano espiritual, essa prova aí? Por que ele vem para fazer isso a vida toda, só para fazer isso? Nasce fazendo isso e morre fazendo isso. Sim. Aí, por exemplo, quebra todos os ossos do corpo. E por que, por exemplo, quebra 28 ossos do corpo 3, 4 vezes? Sim. E regenera? Ok. Por que não fica aleijado? Quando mergulhamos... Não, eu não quero que ele fique aleijado, porque eu sou favorável a ele, mas eu estou falando porque um fica e o outro que fez tudo isso foi tricampeão mundial e não se machucou, quebrou e conseguiu ficar bom. Primeiro precisamos entender que o avanço da ciência e da medicina, isso dentro do esporte, já está tornando os esportes mais seguros. Até as montarias hoje é muito diferente das montarias de tempos atrás. Hoje, para você montar em um grande evento, você deve seguir as regras da medicina. Há médicos, há aparato da ciência ao dispor dos esportistas que o querem. A negligência ela existe em todas as facetas. Se você me perguntar, aquele que monta num boi sendo negligente, aquele que atravessa a rua negligente, ele não olha atropelado. A negligência é a mesma. A negligência ela existe em qualquer esporte, em qualquer faceta da sua vida, até ao atravessar a rua. Se você quiser atravessar a Washington Luiz com negligência, você fala assim, se Deus me ama, ele vai desviar o carro. Tu fecha o olho e vai. Isso é negligência. Aí morre, chega lá, cadê Deus? Está no inferno. Não há. A negligência, ela é um ato que cometemos. A negligência é uma falta. O esporte identificou a sua capacidade de conversão do ser encarnado. O que eu quero te dizer isso? Se você pega um espírito que não tem disciplina, um espírito revolto, um espírito que lutou em guerras, que se você colocar num corpo, ele se perderá, mas que olharmos todas as vidas passadas dele, vamos identificar que desde os primórdios ele amansava animais. Ele tem um amor muito grande com os cavalos. E os cavalos só são dóceis hoje porque esses espíritos amansaram esses animais no passado. E a evolução da espécie tornou o cavalo hoje dócil. Foi a evolução da espécie com os primeiros encarnados que domesticaram os cavalos. E se os cavalos hoje servem à humanidade com tanta leveza, com tanta beleza, com tanto encanto, é porque esses espíritos, eles fizeram grande valia para a humanidade. Assim como irmãos com deficiências mentais ou físicas, encontra-se no cavalo um contato maior, porque esse espírito fez parte no passado. E quando identifica-se esse amor aos animais, os equinos ou aos bois, esse espírito pode ser colocado como aptidão na encarnação, ser um exímio montador de cavalo ou de boi e ganhar a sua vida no circuito dos rodeios. O que eu quero te dizer é, quando junta-se as propriedades de que o rodeio seja um agente inibidor da guerra que há no espírito, por que não?
Então, todos os esportes, as profissões, são um agente limitador das índoles que nós carregamos, os traços de nossas inclinações. Eles são agentes modeladores, limitadores. Por muito fazemos intensidade de esporte para dominar os nossos pensamentos voluptuosos. O Douglas nem sabe que frase é essa, mas depois ele procura. Ok? No caso do rodeio, eu penso assim, o cara vai lá mete o rodeio, mas o que ele põe no boi? Não, não machuca. Não, Não não machuca. machuca porque é menos tempo. Não, não machuca. Porque é o seguinte, Hoje tem exames. tá, tudo bem, pode ter exame que for, mas é algo que incomoda o animal. Quem está causando para o animal pular, deve ter alguma coisa ali que incomoda o animal para ele fazer o que ele faz, com sangue pulando. Como que a espiritualidade vê isso? Não vemos de forma alguma. Nós vemos o progresso do homem, não o progresso do animal. O reino animal está para servir o homem. É aquilo que eu te digo. Se em cima deste animal está um espírito que podia pegar uma arma e matar centenas, e ele não está porque ele está em cima do animal, a gente louva o animal. Fala, obrigado animal por conter esse homem. Nós estamos para salvar almas, não animais. Nós devemos salvar o reino nominal, o reino espiritual. O reino animal, ele existe no planeta muito além dos seres espirituais, de nossa vinda. O reino animal faz parte do planeta e ele está para auxiliar ao progresso dos espíritos. Se um animal estiver sobre ele um espírito que ama estar ali, porque a outra paixão dele é matar os outros, nós somos os primeiros a pôr mais boi na vida dele. Entende? Então a nossa visão espiritual, ela não está focada para o dolo que o espírito, mas sim para o que o processo pode trazer em benefício ao espírito. Porque em verdade eu vos digo, ao animal desencarnar, ele parte para o cosmos, ele é a energia do planeta. Se o espírito desencarna assassino, ele é um assassino. Se o animal é bem tratado e desencarna, ele é a mesma essência do animal desencarnado que foi maltratado. Ele não tem ira, ele não tem cólera. O animal não tem desejo de vingança. É a grande diferença. Nós, espíritos racionais e pensantes, se somos mortos, o que nós queremos em primeiro é matar quem nos matou. O animal não. O animal é puro. Ele é essência do planeta. Ele do cosmos vem, do cosmos ele volta. Ao homem não. Ao homem a tua consciência. Então, repito e guardai, se o espírito que está no lombo de um animal, ali está por paixão, e a outra paixão dele é matar, a nossa visão é agradecer a Deus e falar, Pai, como Tu és bom, como Tu conheces verdadeiramente cada um de Teus filhos. Entendeu? Não, Josi, que a minha preocupação foi Miriam, assim, calma aí, rapidinho. por que Miriam, que... rapidinho. Só deixa eu fazer outra pergunta que já fez. Só para a gente continuar na questão das missões aqui. Como você falou que uma das oportunidades é vir como missionário. Sim. Grandes lideranças, né, como Mahatma Gandhi, Mandela, que além de terem sido lideranças, conseguiram mudar sociedades, passarem por situações que poderiam ter transformado eles em genocidas, e eles, de alguma maneira, conseguiram transformar a dor em amor. Isso, de fato, era uma missão, eles eram, de fato, missionários, e ser uma liderança desse tamanho é, de fato, uma missão, ou é quase um karma por conta de todos os riscos que uma visibilidade dessa pode trazer? A toda missão, ela é um karma. Toda missão é um karma. É interessante porque eu quero te dizer, o que leva um espírito a receber uma missão de converter dezenas? Se não, antes ele desconverteu dezenas. Então, o mesmo espírito que hoje recebe uma missão santificada é o mesmo que destruiu. É o espírito evoluído. Então, se um espírito no passado foi um grande general e destruiu nações, e esse espírito se purificou e melhorou, ele só limpa o karma dele quando ele purificar nações. Não existe seres angelicais que vêm aqui para trazer a cura instantânea. Existem espíritos em processos de lapidação que atingiram um grau de evolução que precisa passar por uma
por um estágio 2, recebe missão de ser notório e angariar massas. Ele pode acertar ou errar. Na matemática, muitos mais erram do que acertam. Então, um espírito que se torna notório para levar uma palavra, para levar um conforto, para unir nações, é o mesmo que destrói. E ele só tem a missão de unir nações, de mudar, porque destruiu. Certo? Então, a missão, ela é kármica. A missão é aquela fração de que prova e expiação, eu disse a vocês que é processo doloroso. A missão não. A missão é o processo lapidatório que não é doloroso. Então, todos vós nasceis com a missão. Todos vós têm uma missão. Cada um encontrará a sua. É o processo que não é doloroso. É deixar um legado. Assim como aqueles que se tornaram notórios, por muito só se tornam notórios depois da morte. Então, nós só conseguimos mensurar a obra que foi feita pós-túmulo, pós-tempo. Então, quando nós destruímos, o agravo daquilo que destruímos só vai ser analisado com o tempo. E quando viemos com missões para resgatarmos o que destruímos, só será notório com o tempo. Ponto. Assim como há grandes ascensões que destroem, há grandes ascensões que constroem. Mas é só a obra. Aqueles que constroem é os que destruíam. E os que destroem hoje, certamente no futuro será os que vão construir. A todos os outros estão aqui para subindo degrauzinho a degrauzinho. Por isso que eu digo, quando ganha-se a notoriedade, quando pede-se a notoriedade, não, eu serei um atleta, não, eu serei um político, eu serei... Quando se pede a notoriedade e lhe é concedido, há de tanta responsabilidade. Porque você pode deixar um legado bom ou não. E o resultado do teu legado, ele é agravante. Ele é muito difícil. Vou fazer um link da tua pergunta com a primeira, sobre gratidão, para que vocês possam entender e colocar isso em campo racional. Eu disse a você que quando você faz o bem ao um encarnado, os espíritos que estão ali são gratos a você também, fazendo-se uma grande teia de gratidão, correto? Quando você faz algum mal, esse espírito encarnado fica com raiva de você, há também os outros espíritos que podem ficar com raiva de você, então você vai ter uma grande gama de espíritos com raiva de você, correto? Isso no dia a dia. Agora imagina você ser um político. Imagina você, cada cidadão que entrar num posto de saúde hoje e não for atendido, virar para você e falar, é culpa do presidente. Percebe? Imagina isso num campo magnético. Imagina isso em um campo macro. Consegue? Então, tem uma letra de uma música que é muito famosa, e é uma psicografia, e ela faz um refrão, fala assim, se vocês soubessem o que é depois da morte, quem queria ser o rei? Ok? Chama Viva la Vida. A música, se vocês quiserem ver a tradução, verás. É uma psicografia. Ele era um rei, ele foi decapitado, e ele vê o plano espiritual. E no parte da música ele fala, se eu soubesse que era assim, eu não queria ser rei. Então, por muito, quando temos a percepção de que a notoriedade nos traz responsabilidade, a gratidão, se nós fizermos o bem, a gratidão é multiplicada. Agora, e se nós não fizermos? Percebe? E se nessa máxima que eu narro a vocês trouxerem Cristo, que diz assim, ninguém ascenderá até ter pago o último ceitil, quem erra menos? Quem é notório ou quem é invisível? Quem quer ser rei? Se você entender numa máxima, você não quer a notoriedade. Então por que eu sou sedenta à notoriedade? Por vaidade. É aquilo que nos alça, é o interesse. Então, a notoriedade, ela nos traz responsabilidades. Se você souber piamente a linha a ser seguida, você vai conseguir tantos corações, tantas pessoas gratas a você, em escala grande. Se não for, ok? E nessa pegada de um grande líder, né, ter sido alguém que devastou multidões, em algum momento, quando Hitler for tirado da prisão e levado para o novo mundo e começar o processo dele de novo,
a gente tem a chance, então, dele ser um missionário. ou de voltar Exato. a uma nova grande liderança. Não é a chance, é o caminho. Porque se você não der esse caminho a ele, qual a finalidade dele existir? Se você não der a oportunidade de um espírito se regenerar, qual a necessidade do espírito existir? E se você acreditar que nenhum espírito tem a oportunidade de ser regenerado, tira Deus da matemática. Porque Deus não existe. Deus não seria amor. Deus nos ama tanto que dividiu os mundos em categorias para que cada mundo converse com um espírito em estágio evolutivo, para afastar os espíritos e colocá-los segundo o grau de evolução. Tirar do espírito a sua essência, que é a capacidade de regenerar-se, a capacidade de se transformar, anula. Não precisa do espírito. Não precisávamos estar aqui se a máxima fosse: eu posso fazer o mal ao ponto da minha letargia. Não tem necessidade de existir, não precisaríamos existir. E aí não poderíamos falar que Deus existe. E Ele existe. E porque Ele existe, Ele não vai desistir de nenhum de nós. Mas a dívida é nossa, não é dele. É isso que nos retarda no progresso. Ok? Vamos lá, vamos lá. Depois nós vamos fazer a sua pergunta, Miriam. Não se preocupe. Paulo. Boa noite. Eu tenho duas perguntas, diferentes uma da outra, mas eu gostaria no começo desse século, começaram a ser aventadas notícias de crianças cristal, crianças dotadas de poderes, de capacidades, e tem se percebido ultimamente crianças que têm nascido completamente desprovidas de ambição, completamente desprovidas de vontade de formar famílias, completamente desprovidas de vontade de ser alguma coisa. Não tem vontade de sair do seu ninho, da sua comodidade, muito menos vontade de formar famílias, como aquelas gerações anteriores, que havia ter comentado aquele ano. Era de custo dizer: olha, cresce, sai de casa, se reproduz, tem uma profissão. Isso eram as máximas que se falavam antigamente. Então, as crianças que vêm nascendo hoje, elas são extremamente inteligentes, porém não saem do cordão umbilical da sua família, do seu pai, da sua mãe, querendo o conforto da sua vida. Uhum. E a outra pergunta que eu queria fazer para você, pegando a máxima é que se existe essa possibilidade de que reencarnarmos para suplementar aquilo que fizemos, reencarnarmos hoje, sendo nas massas, para redimir nossos erros do passado, eu poderia perguntar ou questionar se Jesus se encaixa nisso? Sim. Pode perguntar. Eu vou responder. Vamos começar porque Jesus não se encaixa nisso. Porque Jesus veio à Terra e teve uma única encarnação. E essa encarnação foi imaculada. Então não tem necessidade dele se encaixar no processo kármico. Porque quando ele veio, ele acertou. Agora você pode me perguntar: houveram outros espíritos como Jesus que vieram à Terra? Sim, vários. Mas ele foi o que acertou. Entendeu? Você acha que... Você acredita que em 65 bilhões de anos, que é mais ou menos o que os primeiros espíritos vieram à Terra para iniciar o processo, 65 bilhões de anos, não houve espíritos da envergadura de Jesus a vir aqui? Mas ganhando um corpo, ele aqui se tornou perfeito. O mal que habitas o mundo não o corrompeu. Ele foi, ele é o Espírito que veio à Terra, reencarnou, encarnou porque ele não reencarnou, ele apenas encarnou, cumpriu a sua missão e não se corrompeu. Os que vieram antes dele se corromperam. Eram espíritos angelicais. Há muitos espíritos angelicais com a mesma envergadura de Jesus que vieram à Terra fazer a missão. Deus é Pai de todos. Deus é o nosso Criador de todos. De todos nós, desde os 65 bilhões de anos atrás. Deus é único, indivisível. Ele está em nós. Isso é uma máxima. Então, Jesus veio, encarnou, desencarnou e não reencarnou mais. Ele não tem débitos kármicos. Então, não tem nada a ser lapidado. Ele continua imaculado.
ele continua perfeito, porque ele não se contaminou. Ele pode voltar por vontade própria, se é um dia. Ele vai voltar, ele prometeu, quando formos mansos e pacíficos. Vai demorar. Voltando à tua outra pergunta. Replica primeiro, porque o Douglas fugiu um pouco. Eu tive que contar uma história para ele. As crianças cristal e crianças Sim. índicos, só para Ok. dar um pezinho. Como eu disse a vocês que Jesus veio extraterreno, encarnou e aqui permaneceu perfeito, puro e libato, desencarnou, ele é o governador da Terra no plano espiritual. Não há necessidade dele reencarnar mais, a não ser quando chegar o momento da separação do joio e do trigo. O que é a separação do joio e do trigo? Espíritos mansos e pacíficos ficarão na Terra. Quem não atingiu a mansuetude e a pacificação será levado para um outro planeta, que fará parte do sistema solar. É o último, chamado planeta X hoje, pela ciência. Será levado para lá e lá dará continuidade. Mansos e pacíficos ficarão na Terra. Jesus reencarna, recepciona, passa as novas orientações como um novo evangelho que nos norteará para esse mundo de regeneração. Aí ele vai embora. Cumpriu a missão dele junto ao planeta Terra. Ok? Este é Jesus Cristo, aquele que é para nós o governador da Terra nos dias de hoje. Crianças índicos e cristais. Esses espíritos não são da Terra. São espíritos oriundos de outro planeta de grau evolutivo maior, já de regeneração. A particularidade desses espíritos, eles não vierão com superpoderes. Não nascerá ninguém com superpoder. Por quê? Porque o superpoder só se dá da biologia. A nossa biologia é primitiva. Os corpos que revestimos hoje, apesar de todas as faculdades, acabei de falar a vocês que as retinas que revestem o seu corpo está estagnada há 4.000 anos. Então não houve mutações, não houve nada nesses 4.000 anos no seu sistema ocular, ao qual não há como sair de um ventre um espírito com superpoder. O que sai de um ventre é um espírito. Esse espírito tem mais condições ou menos de ter uma vida. O que acontece quando eu pego um espírito que está na Terra há 30.000 anos? Ele teve dezenas e múltiplas vidas. Ele acertou, ele errou, ele acertou, ele errou, ele acertou, ele errou, ele acertou, ele errou. Ele é um conjunto de um monte de coisas. Se eu trago um espírito índico e cristal e ele reencarna, ninguém gosta dele, mas ninguém desgosta. Se eu pegar um espírito índico e cristal e nascer, ele não vai ter afeição de ninguém. Ninguém vai amá-lo. Os vossos olhos não enxergarão no espírito índico e cristal um anjo. Não há essa máxima. Reencarnou, segue a lei da Terra. Indifere se você é um espírito evoluído ou não. Ou não foi assim com Jesus. Jesus foi tentado constantemente. Quem tem se dá melhor e se dá pior? Qual que é a lógica? Depende da ótica, o que é melhor e pior. Depende. Mas vou explicar. Eu vou terminar a dissertação sobre índicos e cristais. Um espírito índico e cristal, vocês não reconhecerão senão pela obra que eles deixarem. Os índicos e cristais virão na política, virão na economia, virão na medicina, virão na ciência. Eles deixarão legados intelectuais para nortear os espíritos que estão se depurando. Eles não vêm para salvar a humanidade. Não vai vir um novo Messias falar o que é ou o que não é certo, porque o que Jesus ensinou a gente nem aprendeu ainda. Como é que vamos ter outro Messias? Por que Jesus não volta? Porque a gente nem aprendeu o que ele ensinou a primeira vez, para que ele vai voltar? Perder tempo? Então, quando a gente for capaz de aprender e colocar em prática o que ele ensinou, até lá não. Então, os índicos e cristais nada são do que espíritos com mais bagagem do que a nossa, mais evoluídos já no regeneração, eles não têm mais o mal dentro de si. Eles são mais propensos a fazerem o bem. E deixarão obras intelectuais. Não obras missionárias de um novo Deus, de um novo cosmos, de um novo... Não. Eles estão no meio de vós há muito tempo. E para os vossos olhos são os mais esquisitos do mundo. Aquilo que você... Sim. Superdotados. Exato. Então, mas esses superdotados, eles são superdotados em um agente.
Então você pode pegar um espírito índico e cristal que ele é mestre em direito, mas se você mandar ele somar, fazer uma raiz quadrada, ele não sabe. Então não se trata desses superdotados. Se trata que um espírito índico e cristal, ele não tem débito com ninguém. Se você nasce e não tem débito com ninguém, a tua caminhada é mais fácil. Se você nasce e tem um monte de débito, teu irmão vai ser alguém que você não dá bem, o teu parente vai ser alguém que você não se dá bem, os espíritos obsessores vão te sufocar, você não vai conseguir fazer nada, porque você está cheio de débitos. Quando você nasce com débitos, a tua caminhada é doída, é sufocante. Quando você nasce de um outro planeta sem débito nenhum, você está aqui e vai cumprir o que você tem que cumprir. Mas você não vai ser um Einstein, você não vai ser um magnânimo da Senhor, mesmo porque quando isso aconteceu houve a escravidão. Quando foi os índicos lá, 12 mil anos atrás, escravizou os nossos irmãos. Então, a regra dos índicos e cristais são espíritos que têm uma grande capacidade cognitiva para desenvolver aquilo que ele veio desenvolver. E ele vem de outro planeta para que, não tenhando algozes, ele consiga executar isso. Porque se você vem nesse planeta com algozes, o mal não vai permitir. Você vai sucumbir. Então, essa imersão de espíritos de outras constelações para avançar a nossa intelectualidade, a nossa filosofia, a nossa bagagem, ela vem de extraterrenos, pelo simples fato de que eles não têm algozes. Então, eles reencarnarão, cumprirão a missão, voltarão para o planeta deles e a gente não vai nem saber quem foi, porque eles vão deixar um legado. Ok? É muito interessante porque eles falam que Emmanuel reencarnou. E muitos acreditam que o Emmanuel vai ser o espírito notório que vai transformar a educação brasileira. E eu já disse isso aqui outras vezes. Emmanuel é o irmão mais velho de um espírito índico. Não é Emmanuel que vai mudar a educação brasileira, é o irmão dele. O Emmanuel é apenas o irmão mais velho que vai permitir com que o irmão mais novo não erre. Não erre, é o guia. Entende? Porque um espírito bom, quando ele assume que ele é bom e ele percebe que ele mudou muito, ele sabe que ele tem erros. E se ele assumir missões, ele pode errar, porque ele tem erros no passado. Então ele vem como missionário para proteger um outro espírito. Isso é um espírito bom. Não para ser notório, mas para dar guarida àqueles que o antecedem. Percebe? Muito. De 2010 para cá. 2010 para cá. Por causa da gravidade mudou um pouco, esses espíritos conseguiram entrar. Aí, em 2010 a gravidade alterou, se tornando mais densa. Quanto mais densa a gravidade, mais espíritos fluídicos conseguem adentrar. É por isso. E é interessante mais ainda um outro prisma. Se eu te falo quanto mais forte é a gravidade, mais sutil os espíritos que podem adentrar, aqueles que são densos, para o submundo, para a crosta. Então aqueles fenômenos parapsíquicos que aconteciam antigamente, de mesas levitantes, cadeiras voantes, materialização de espíritos, não acontecem mais. O que veis os vossos olhos, os filmes de exorcismo e etc., aquilo acontecia de fato. Mas quando esses espíritos tinham a capacidade de estarem entre vós. Com a gravidade, eles não podem, senão se tornam ovoides. Então eles ficam no submundo. Aí, se os espíritos densos habitam o submundo, sobra espaço mais para esses espíritos mais leves, menos densos. Aí ele navega entre vós. Então isso faz parte da transição do planeta. É a lei, a força e a vontade do homem. O mundo hoje está mais leve do que há 10 anos atrás. Perdão? Muito mais. Muito mais. Há 10 anos atrás, a lei do homem falava que você podia matar a sua mulher se fosse pego em adultério e você estava tudo certo. Que não é do homem longe, não, é do homem aqui dessa pátria. E a continuação daquilo que eu havia perguntado, pegando nossos vídeos aí nos cristais, seria desses elementos que vieram agora, que eu achei que tinha uma correlação, Não é. né? Que são desprovidos de ambição. Uhum. Você poderia dissertar? Posso dissertar, e é fácil o entendimento. Se você analisar a história da humanidade, em 1985 veio o vírus da AIDS. O vírus da AIDS ceifou 30% da população. Foi uma das pandemias mais agudas que houvera. Já disse isso a vocês e ainda é
até hoje. O vírus da AIDS ceifa milhares de vidas, de milhares e milhares de irmãos encarnados. Ok? Em 1985 tinha internet. Vivíamos o ápice da sexo, droga e rock and roll. Correto? 1985? 70, 80. É isso. Mas é o ápice. Ali estava uma população inteira, muitos irmãos, entre sexo, droga e rock and roll. Correto? Analisando a humanidade. Isso é a história da humanidade. Podemos voltar em 1970. 1975, vem o rock, vem a libertinagem sexual e vem a liberdade do uso das drogas. Correto? Isso pega um grupo em massa, muitos espíritos, ao qual por escolhas, digamos assim, escolhas, não há outra palavra que eu possa analisar, por escolhas, escolheram esses vícios. Eles desencarnaram, 85, um pouco antes, até 90, 94, estavam desencarnando em massa, correto? Então, de 85 a 95, desencarnaram em massa. Espíritos que não queriam trabalhar, porque viviam sobre uma ideologia chamada hippie, sexo, droga, rock and roll e natureza. Vamos viver de luz, vamos viver de... Correto? Viveram essa fase de hippie. Os hippies que não eram tão hippies estão vivos. Os hippies que eram muito hippies morreram, porque ou usaram muita droga ou o sexo desprovido. Nada a ver com a música, mas era o lema. Esses espíritos desencarnaram assim, dessa forma, sem querer trabalhar, porque era uma ideologia, querendo viver da natureza, usando maconha, usando as entorpeces, viviam de uma música e o sexo libertino. Não é assim que desencarnaram esses espíritos? Isso é história com H, da humanidade. Onde estão esses espíritos se não reencarnados hoje com 8, 9, 10, 15, 16 anos? Estão todos encarnados. Você quer o quê se eles encarnaram assim? Você quer uma transformação? Eles não vão se transformar. O que eles vão encontrar hoje é funk, a sexualidade mais libertinada ainda e a droga mais fácil. Então, está tudo assim. Então, como que você quer que esses espíritos sejam diferentes, sendo que 30% da humanidade desencarnou de 85 a 95 e elas reencarnaram? Não há como você querer diferente. Há um processo. Esses espíritos vão amadurecer, a tecnologia da informação, a mudança, vai fazer com que esses espíritos despertem, porque uma hora eles vão ser chamados. Aqueles que despertarem bem, aqueles que não despertarem vão ficar aí perdendo a oportunidade e vida que segue. É apenas a outra oportunidade que eles estão tendo. Mas a geração anterior sofre com esses caras, que foram criados de uma maneira X, aí vê sua prole de uma maneira Y, fala, onde foi que eu errei? Então, mas aí que é elas. Os pais não erram, a geração não erra. O espírito nasce com as inclinações. Mas a gente sabe isso, mas muitos que têm filhos assim, falam meia culpa. Não, e está tudo certo. A religião, ela ainda cerceia muito ensinamento. Vocês podem escutar o que eu estou narrando, crer ou não crer, porém, a grande maioria não. É apenas uma visão racional. Não posso ser mais claro do que é essa geração. E se você colocar a lupa sobre a geração e colocar a lupa sobre a geração de 70, é igual. Por que que espíritos não desencarnaram na geração de 70 e sobrevivem e estão vivos até hoje? Porque não se entregaram de fato. Tiveram uma responsabilidade de trabalhar, de ganhar o seu sustento, de evoluir, de progredir. O espírito que se entrega à procrastinação, ao ostracismo, ele não tem necessidade de estar vivo, ele desencarna. É simples assim. Mas aí replica depois e... Você volta como você é, você não vira santo quando você morre. Quando você desencarnar, o Paulo quando desencarnar, o Paulo quando entrar no outro útero será a mesma personalidade. Você não vai virar santo porque veio para o plano espiritual, serás a mesma personalidade. Aí você consegue juntar, nossa, isso foi bom, isso não foi tão bom, e começa o processo de melhora. Então você vai melhorando, túmulo após túmulo a gente melhora. Esses espíritos é a mesma coisa. Então leva aquele que depois dessa juventude que está vindo agora,
Sim. A próxima talvez venha melhor, ou eles vão desencarnar e vão voltar. O que é a próxima se não vocês mesmos? O que é a próxima se não vocês que estão aqui? Se vocês almejam algo melhor, façam hoje, porque é vocês que vão entrar nos próximos úteros. Exato. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui justamente para isso. A gente está aqui para deixar vocês melhores, afiadinhos para a próxima. Porque se querem uma melhora da geração, é vocês. É vocês que estão hoje aqui que serão as próximas gerações. Percebe? Vamos lá. Ó, eu tenho uma dúvida, Joseph. Assim, não sei se não der para responder Sim. tudo bem. Com relação ao que o Vinícius falou da missão. Por que tem pessoas, eu tô falando porque foi o meu caso, você reencarna sem uma aptidão para nada? Como não? Você tem, né? Não, assim, você não se encontra. Não vai sem uma. Eu digo assim, em termos profissionais, entendeu? Assim, Como por não, exemplo, moço? Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Ah, conseguiu. Resume, por favor. Ai, meu Deus do céu. Vai, eu vou tentar incorporar de novo, vai. Assim, por exemplo, a pessoa nasce, é um médico, é um bancário, ela é um empresário. Por que não aconteceu comigo? Você tem outras coisas. É difícil voltar. Ai, meu Deus do céu. Eu não ganhei na Mega Sena até hoje. Você não tá dando Ó, não. Eu vou tentar te resumir, mas eu não vou incorporar de novo, não, porque eu não vou conseguir. Eu vou tentar dar um delay. O José está me mostrando aqui e eu vou falar para você. Tá. Nessa tua jornada, cada pessoa que você conseguiu ensinar o inglês, que mudou a vida dela, se tornou grata a você. Então, nessa tua profissão que você escolheu, você consegue juntar o máximo de gratidão das outras pessoas. E isso é tesouro do céu. Então, aceita. Pronto. Obrigada. Meu querido.